Olá, meus amigos, que Jesus abençoe a todos. Nós estamos de volta, depois de 2 semanas sem postarmos vídeos aqui no canal, devido a um procedimento cirúrgico que eu fui submetido, mas eu já aviso a todos que eu estou bem recuperado, quase 100%, e já apto novamente a retornar com as nossas atividades, né? Então vamos lá, vamos seguir em frente. Lembrando que nós estamos lá no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, e este capítulo, o título é Haverá falsos cristos e falsos profetas. É um importante alerta que Jesus nos deixou ao seu tempo, que consta lá nos Evangelhos de Lucas e de Mateus. Então vamos à leitura de um desses itens. Reconhece-se a árvore pelo fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porque cada árvore se reconhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, e não se cortam cachos de uva de sobre as sarças. O homem de bem tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. E essa é uma passagem que nós encontramos lá no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 43, 44 e 45. Eu confesso que antigamente, quando nós começamos a estudar há muitos anos essas questões evangélicas, eu confundia o sentido da árvore e do fruto, porque automaticamente nós raciocinamos daquele conhecimento que a gente carrega, os preconceitos, as pré-ideias que nós carregamos. E quando se fala de fruto, logo nós imaginamos, né, que o nosso fruto é aquilo que vem da gente, então nós já associamos aos nossos filhos. Então, com essa interpretação equivocada, fica difícil de entender o que Jesus queria dizer aqui, não é verdade? Mas depois, com o passar do tempo, nós vamos compreendendo melhor os ensinamentos do Cristo e nós entendemos então que os frutos que Jesus faz alusão aqui são aquilo que nós produzimos, são os nossos comportamentos, as nossas palavras e até mesmo os nossos pensamentos. Portanto, se eu produzo somente maus pensamentos, o sentimento que ocasiona esses pensamentos, que estão dentro de nós, né, fazem parte da nossa intimidade, os sentimentos ainda são totalmente desequilibrados, ainda não estão em sintonia com o que o Pai espera da gente, com os ensinamentos de Jesus. Portanto, se eu ainda nutro em minha intimidade muitas paixões e eu dou vazão a essas paixões, vamos lá, o que seriam as paixões então? Os nossos maus sentimentos, sentimentos de egoísmo, de orgulho, de vaidade, sentimentos de agressividade, sentimentos de intolerância, todos esses maus sentimentos que nós carregamos são as nossas paixões. Portanto, se os meus pensamentos ainda estão voltados por essas naturezas que eu carrego na minha intimidade, significa que eu preciso mudar. Portanto, os frutos que eu estou produzindo são maus, porque a árvore é má, ou seja, os sentimentos que eu estou carregando são maus, não são bons. E ao contrário, se eu estou produzindo bons pensamentos, boas palavras para o meu próximo, se eu estou produzindo uma boa conduta, boas atitudes, significa que a árvore, que sou eu, a minha intimidade, ela é boa e ela está no caminho correto. Eu estou então lapidando a minha intimidade, lapidando as minhas virtudes, produzindo esses bons frutos.
Olha que interessante. Então, qual que é o significado de tudo isso? Que nós precisamos tomar cuidado, nós precisamos ficar atentos aos nossos sentimentos, porque a nossa conduta exterior, os nossos pensamentos, eles nos entregam, eles deixam evidente para nós, com o pensamento crítico diante daquilo que estamos fazendo, mas também para o nosso próximo, quais são os sentimentos que eu estou nutrindo em minha intimidade. Portanto, com maus frutos, os maus sentimentos ainda estão dentro de mim. Então, observamos esse valioso ensinamento de Jesus. Na continuidade aqui, que constou lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos 15 a 20, no finalzinho, nós encontramos um valioso ensinamento. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois, por seus frutos, conforme nós falamos aqui. Então, pelos frutos, pela conduta, pelas palavras, pelos pensamentos, nós conhecemos o que se passa em nossa intimidade ou na intimidade do outro que está produzindo maus frutos. E é severo Jesus aqui, quando diz que toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. É lógico que é um linguajar daquele tempo bem apropriado para o ensinamento e assimilação de todos nós, o que Jesus quis dizer aqui. Porque se nós estamos tendo uma conduta, um comportamento que não está em sintonia com as leis do Pai, do Criador, não está em sintonia com os ensinamentos de Jesus, nosso Mestre, teremos consequências. Porque se eu estou produzindo maus frutos, eu estou levando a dor e o sofrimento para o meu próximo, ou para mim mesmo. E toda vez que eu ajo dessa maneira, contrariando as leis de Deus e a lei maior que é a lei de amor, eu causo consequências para a minha vida, para a minha vida futura. Ora, então, agindo dessa maneira, eu terei responsabilidade. E toda responsabilidade daquilo que eu faço tem que ser reparada. Reparada. Portanto, se eu causei dor e sofrimento a alguém ou a mim mesmo, diante do meu comportamento em relação a mim, ao meu corpo e assim por diante, a minha vida, eu terei responsabilidades. E toda responsabilidade gera a necessidade de reparação. E a reparação, muitas vezes, ela é dolorosa, porque para o aprendizado daqueles que ainda que são extremamente rebeldes, daqueles que insistem em permanecer pelo caminho do erro, contrariando as leis de Deus, o sofrimento é grande, a dor é grande e muitas vezes nós só vamos aprender pelo processo reparatório da dor e do sofrimento. Aí nós vamos despertar para os ensinamentos de Jesus e vamos lembrar, né? Nossa, Jesus já havia dito isso, eu já sabia na minha intimidade, eu já tinha conhecimento dos ensinamentos do Cristo, mas eu dava vazão aos meus interesses, ao meu orgulho, às minhas vontades, e eu não queria colocar em prática o que Jesus já havia ensinado. Então eu desperto através de dolorosos mecanismos que a providência divina estabeleceu. E assim vem o despertamento e eu me coloco novamente no caminho da verdade, no caminho do bem, o caminho que Jesus trilhou e nos mostrou que é o melhor a ser seguido. Vemos aqui também uma outra possibilidade de compreensão, não só na questão de lapidarmos
o entendimento dos sentimentos que nós estamos acalentando, para que nós nos coloquemos de novo no caminho correto, o caminho que o Pai espera da gente, o caminho ensinado pelo Mestre Jesus, que é o caminho do exercício do amor a nós e ao nosso próximo. Porque aquele que ama vê no outro um irmão e não faz nada que possa prejudicar, que possa levar dor e sofrimento ao seu irmão, ao seu próximo. Então, encontramos aqui um outro ensinamento também, a questão de compreendermos que não só nós erramos, como podemos estar produzindo e produzimos muito maus frutos, como o nosso irmão também pode estar agindo dessa maneira, em que dessa forma nós possamos ter esse olhar fraterno e irmão para aquele que está ainda insistindo em produzir maus frutos, que a gente possa compreender e aplicar aquele valioso ensinamento por meio da indulgência, que nós possamos olhar para o nosso próximo, reconhecê-lo como irmão, separar da conduta equivocada que ele está tendo, mas conscientes que todo aquele que produz maus frutos terá sua responsabilidade. Simples justiça de Deus. E essa justiça está presente em todos nós. É uma lei divina e nós estamos submetidos a ela. Meus irmãos, então essa é a introdução deste capítulo que nós começamos a analisar e estudar agora. Haverá falsos cristos e falsos profetas. E o primeiro item é: reconhece-se a árvore pelo fruto, ou seja, pela conduta, pelas palavras, pelos pensamentos. Nós somos reconhecidos quais são os verdadeiros sentimentos que estão sendo estimulados em nossa intimidade. Que tenhamos força para estimular os bons sentimentos em nossa intimidade. As virtudes, dar vazão a essas virtudes em nossa vida. Então é isso, que nós possamos refletir a respeito desse ensinamento, desse item, e vamos continuar a nossa jornada, o nosso compromisso, dando continuidade ao estudo que estamos fazendo na próxima semana. Que Jesus abençoe e envolva todos nós com a sua paz e com a sua luz. Até o próximo encontro. Tchau.